Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 24 de julho, estamos na 16ª semana do Tempo Comum. Convido você a meditarmos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Quando semeava, algumas sementes saíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Nós acabamos de escutar no Evangelho de hoje uma das parábolas mais conhecidas dos Evangelhos. Bem da verdade que os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, que escutamos nesse momento, Marcos e Lucas, apresentam Jesus nos seus ensinamentos utilizando esse recurso das parábolas. São histórias que têm um conteúdo, que têm uma mensagem, um sentido ali que precisa ser interpretado. E nós percebemos que, principalmente os evangelhos sinóticos, eles trabalhavam, Jesus contou muitas parábolas. E hoje nós temos uma das mais conhecidas, conhecida como a parábola do semeador. E aqui, mas antes de entrarmos no conteúdo desta parábola, que ela é bem profundo, atual, uma interpretação, até mesmo nosso Senhor mais à frente no texto, ele interpreta essa parábola, mas o Evangelho de Mateus, ele deixa uma mensagem, ele apresenta para nós uma atitude, uma realidade que é muito interessante e é importante o nosso coração se recordar e ser ensinado disso. Diz que Jesus estava ali próximo ao mar da Galileia e as multidões foram ao seu encontro para ouvi-lo, para serem ensinadas. E porque a multidão era grande, Jesus as ensina entrando numa barca. Uma das imagens mais antigas da igreja, principalmente do período ali apostólico patrístico, é a barca. A igreja, muitas das vezes, foi conhecida também, é chamada da barca de Pedro. Quando Jesus entra na barca e ensina da barca as multidões, aqui nós temos um grande ensinamento, querido irmão, amado irmão, de que o Senhor continua a ensinar hoje. Esse mesmo Jesus, do qual as multidões acorriam para escutá-lo, para serem formadas, para, como diz Pedro no Evangelho de João, escutar as palavras de vida eterna, escutar os ensinamentos do céu, serem mesmo saciadas por palavras de vida e que trazem vida em abundância, continua, ele está vivo, ele está ressuscitado e ele continua a orientar, a guiar no caminho, a dar a sabedoria da salvação através da igreja. Um grande mal do mundo de hoje é que muitas das vezes nós queremos ter uma intimidade com Jesus, mas muitas das vezes nos colocamos em oposição à igreja, como se fossem duas coisas distintas. Mas quando nós olhamos no Evangelho, não. Jesus, ele fundou uma igreja. Ele é o fundador e o fundamento da igreja. Ele mesmo quis reunir para si, através da sua paz, com o povo
E é através dessa igreja que, de um modo ordinário, o Senhor continua ainda a orientar, formar, construir, edificar e confirmar. A sociedade de hoje, muitas das vezes, ela não é contrária a Jesus. Ela é contrária à igreja. Porque, sabe, sendo contrária à igreja, pode parcialmente ou até totalmente desconfigurar e desconstruir a mensagem de Jesus. Mas a igreja é a nossa segurança de que aquilo que Jesus falou é a mesma realidade, autêntica e original, e que ali está o verdadeiro fundamento que nos traz a salvação. Essa palavra hoje, ela deixa muito clara. E por isso que é muito importante que nos dias de hoje eu e você sejamos sensíveis e íntimos às palavras do Papa, dos documentos da Igreja, daquilo que hoje os direcionamentos de Deus através da Igreja para o mundo. Porque Deus continua a semear. Uma das realidades mais belas dessa passagem é que o semeador, mesmo sabendo dos tipos de terreno, ele não se cansa de semear. Ele ainda trabalha, ele opera para que a semente dê frutos. Deus não desiste de salvar a todos, como diz São Paulo. Que possamos acolher nesse dia o investimento de Deus para que a nossa vida possa ser fecunda, principalmente acolhendo a voz da Igreja, buscando ser homens e mulheres de fé que amam a Igreja, principalmente escutando a sua voz. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.